Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Vamos corrigir então agora as atividades de ciência do 7º ano da semana 2. Então, mais uma vez, né? Aqui tem o tema, quais são os objetos de conhecimento, todos os conteúdos relacionados e o que a gente espera que você, como estudante, consiga alcançar ao final dessa aula. Então, aqui tem um desenho que mostra justamente a relação que a gente tem do aquecimento global com o efeito estufa. Olha aqui como que se dá a emissão, né, das radiações solares, os gases que vão reter parte dessa temperatura na nossa atmosfera. Isso vai, então, regular a temperatura do nosso planeta, enfim. O que acontece é que eventos como queimadas, a utilização de clorofluorcarbonos, tá, em sprays, a própria queima de combustíveis, né, gases que são liberados pelas indústrias, tudo isso acaba acumulando e intensificando essa barreira, de forma, então, que parte dessa radiação não consegue mais escapar. E não conseguindo escapar, ela vai ficar retida e a nossa temperatura, do nosso planetinha, vai, ó, lá para cima. Então, o texto, ele vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar das principais características do efeito estufa, vai falar também dos danos em relação a esses efeitos, ou seja, quais são os seus impactos na natureza, os principais gases, isso aqui é um pontinho bem interessante, tá? Tanto é que a gente vai voltar aqui todas as vezes para responder a questão. E aqui ele vai falando um pouquinho de causas e consequências. Então, a primeira pergunta é: vocês conhecem quais são os gases que causam o efeito estufa? Olha eles aqui. Vamos marcar? Olha eles aqui. Gases do efeito estufa: dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso e gases fluoretados. Todos esses gases, eles são emitidos por ações humanas, principalmente, tá? O gás metano, por exemplo, tem uma curiosidade muito bacana. Não sei se vocês sabiam que os bois, né, os bovinos, eles são muito importantes na emissão desse gás. Sabe por quê? Porque quando os bois fazem pum, é isso mesmo, solta pum, eles emitem gás. Eles emitem esse gás. E como a gente percebe que a atividade agropecuária no mundo ela é bem considerável, então eles têm sim uma parcelinha de culpa nesse aquecimento global. Por isso que a gente vê grandes campanhas com relação, por exemplo, à redução do consumo de carnes. Justamente por quê? Justamente porque essa atividade acaba intensificando a ação e a emissão desses gases. Mas isso aí é uma discussão muito longa, é uma discussão bastante complexa, que a gente não vai entrar no mérito neste momento, tá bom? Outro ponto que também é interessante a gente falar é o dióxido de carbono. Vocês, do 7º ano, talvez ainda não saibam, em termos de química, que substância é essa. Mas vocês conhecem. É o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono, ele é liberado naturalmente no seu processo de expiração. Ou seja, quando você inspira, entra oxigênio. Quando você expira, sai gás carbônico. Então, quer dizer que uma própria ação fisiológica emite dióxido de carbono. Só que o dióxido, ele também vai ser emitido por outras fontes. A gente tem um parente também muito próximo, né? Que é o monóxido de carbono. E esse aí é muito prejudicial, tá? Esse aí, inclusive, pode até levar à morte pessoas em situações de incêndios. Porque as nossas célulazinhas, elas acabam tendo uma pequena preferência entre carregar o monóxido de carbono ao invés de carregar o oxigênio. Era só que nos bastava. E isso acaba, obviamente, levando a pessoa podendo, né? Levar a pessoa a óbito. Então, entre os gases aqui que são questionados da pergunta, né? Vamos considerar o que está proposto para nossas atividades. Então, a gente tem aqui os gases dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso e gases fluoretados. Depois ele pergunta: a concentração desses gases pode ser alterada? De que forma? Sim. Como que esses gases podem ter a sua composição alterada? Ou melhor, a sua concentração alterada? Intensificando as atividades industriais. Intensificando atividades de queimadas, desmatamento,
a própria atividade humana. Então, eles sim podem ser intensificados e aumentados, então, a sua concentração. A terceira pergunta diz: eles são de origem natural? As ações humanas contribuem para a emissão destes gases? De que maneira? Sim, podem ser considerados alguns de emissão natural, como, por exemplo, o metano e o dióxido de carbono. As ações humanas contribuem para a emissão desses gases? Sim, todas as atividades humanas em relação a indústrias, queima de combustíveis, acabam intensificando. Então, essa é a resposta da questão número 3. De que forma o homem interfere nas mudanças climáticas? Eu acho que a gente já discutiu isso em várias das questões. Justamente isso. O fato do homem hoje, a gente tem um grande problema de desmatamento. A gente vê aí a Amazônia, a cada ano, ela está só diminuindo. E o que a gente sabe? Que a vegetação tem um papel importantíssimo na retirada desses gases, desse gás, como o dióxido de carbono, o gás carbônico, pelo processo da fotossíntese. Então, quanto mais plantas tivermos, mais a gente vai retirar esse gás da atmosfera. Por isso que a gente percebe que ambientes que têm uma grande quantidade de árvores são um pouco mais fresquinhos do que aqueles locais que estão totalmente só com casas, prédios, A gente não tem ali uma árvorezinha sequer. Acaba tornando o local muito mais quente. Então, justamente porque essa vegetação, ela tem um papel muito importante na regulação desses gases considerando a questão do efeito estufa, tá bom? E aí, a quinta e última pergunta vem: o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo natural, vamos marcar aqui, é um processo natural, porém intensificado pela ação humana. Não é um processo artificial, não é um processo recente, e é um processo natural, mas sem relações com as práticas sociais? Não, obviamente tem a ver com a questão, o tempo todo a gente tem falado sobre isso, sobre a questão da ação do homem. Então, essas foram as atividades da semana 1 e da semana 2 sobre efeito estufa e aquecimento global, tá? Em breve, eu passo para vocês, então, agora, a correção das atividades da semana 3 e da semana 4. Então, espero que vocês continuem os seus estudos, espero que vocês tenham aí uma organização, um planejamento para a execução das atividades e a gente se encontra em breve, ok? Beijinho para vocês.